Fala pessoal, me chamo Yuri, trabalho numa instituição financeira e eu fiz o curso da For You Certificações. É um curso que eu aconselho você a fazer, você que busca uma certificação na área financeira, porque você vai ter todo um suporte, né? Por vezes eu precisei de ajuda, apoio, suporte no final de semana. O Lucas entrava em contato, tirando minhas dúvidas, me apoiando, me dando algumas dicas. Então, assim, eu só tenho a agradecer porque foi fundamental para que eu conseguisse a aprovação nessa certificação. Os mapas mentais, a metodologia de ensino. Então eu quero deixar esse recado aí, porque For You Certificações realmente é um curso que faz toda a diferença. Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Tamires, eu sou de Bagé, Rio Grande do Sul. E eu vim aqui falar um pouquinho da minha experiência com a For You, o qual sou totalmente grata pela minha aprovação na CPA 10, porque fez toda a diferença esse curso. Eu já tive algumas reprovações e tinha alguns pontos que eu não conseguia entender, não assimilava e não conseguia absorver o conteúdo. E aí eu conheci o Lucas, vi os mapas mentais dele, vi como é que funcionava o simulado e resolvi comprar o curso uns dias antes da minha prova e consegui assistir todas as aulas, entender toda a matéria e conseguir ser aprovada com êxito na CPA 10. Então eu sou muito grata por Lucas, por esse curso incrível, né, que tem uma forma de aprendizagem muito fácil, de fácil entendimento. Então, muito obrigada por isso. Tudo pronto? Vamos lá? Muito boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um pré-prova aqui na For You Certificações. Para quem não me conhece, eu sou o professor Lucas Paiva, professor e fundador aqui da For You. E juntos, nessa noite, vamos resolver mais 10 questões de prova que caíram nas provas semana passada. CPA 10, CPA 20 e CEA. Tá? Lucas, mais uma vez, como que você sabe que caiu essas questões? Justamente porque os nossos alunos que fizeram as provas, eles vão passando pra gente. Lucas, caiu essa questão lá dos simulados. Lucas, caiu uma questão diferente. E aí a gente vai montando, não só com os alunos, tá? Mas também com outros professores que nós temos contatos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Se você está assistindo esse pré-prova do Instagram, já corre lá pro YouTube, porque no Instagram você só vai me ver. Você não vai conseguir ver as questões. Combinado? E muito importante, hoje temos uma novidade. Nós teremos, né, o nosso sorteio. Finalmente vai sair o nosso sorteio de bolsas de 100% e também de 50%, tanto dos cursos CPA 10 e CPA 20. Nós temos também simulados, enfim, todos vão sair felizes daqui hoje, tá? Mas eu vou explicar para vocês como vai ser feito o sorteio. Hoje eu vou abrir a inscrição do sorteio e aí... se eu não me engano, acho que vai ser na quarta ou na quinta, mas tá escrito, tá? No final do pré-prova eu vou explicar direitinho como vai ser. E aí no final do pré-prova eu vou liberar o link para vocês se inscreverem, tá bom? Só no final do pré-prova, combinados? Já vai deixando o seu like aqui, já vai deixando o like nesse vídeo, se inscreva se você é novo. Todas as semanas nós temos pré-provas, resumos, questões que a gente sempre traz, né? Conteúdos sobre as certificações de CPA 10, CPA 20 e CEA. Se você precisar de suporte, né? Lucas, quero saber o preço do curso, quero saber o preço dos simulados. Entre em contato aqui, ó, com o nosso suporte, tá? Através do número 993240435 e não esqueça de seguir a gente lá no Instagram também. Combinados? Recados dados e vamos embora, né? Vamos embora porque hoje nós vamos resolver 10 questões aí e tem muita coisa boa, tem questões novas aí, tá? Vamos lá, primeira questão. Para você que não está familiarizado, aqui logo em cima vão estar
as certificações que podem cair essa questão na prova, e se você quiser pegar o cupom para se tornar o aluno, né, nem todos vão conseguir ser sorteados, obviamente, então se você quiser pegar o cupom, já aproveita, porque o cupom ele dura só um período, tá, durante o pré-prova, combinado? Vamos lá, primeira questão, para a gente esquentar os motores aqui, tá? A taxa Selic Over expressa a... Vamos lá, pessoal. Muita gente tem dúvidas sobre taxa Selic Over, taxa Selic Meta, CDI, né? Como que funciona isso? Vamos lá, eu vou explicar para vocês não confundirem mais. Primeira coisa que a gente precisa saber. Taxa Selic Meta, tá? Depois a gente passa para Over. A cada 45 dias, 8 vezes ao ano, existe uma reunião chamada de Copom. Essa reunião, ela... é uma reunião feita lá pelo Banco Central e eles vão definir a nossa taxa Selic Meta, tá? Taxa Selic Meta. Essa taxa Selic Meta, que é a cada 45 dias feita, determinada, né? Ela vai ser o nosso parâmetro. Nós vamos utilizar essa taxa Selic como referência, tá? Nós não, o mercado financeiro inteiro. Ah, Lucas, eu quero pegar um empréstimo para financiar, ou então eu quero fazer um financiamento de um carro. O banco vai utilizar a Selic Meta como referência para saber quanto de juros ele vai te cobrar. Ah, Lucas, eu quero aplicar num CDB, quero aplicar num título público federal. Quanto que eu vou receber de juros? Eles vão utilizar a taxa Selic Meta como referência, tá? Então, a taxa Selic Meta é uma taxa referência. Agora, taxa Selic Over e CDI, né? Qual que é a diferença entre eles? Vamos lá, esquece a taxa Selic Meta. Nossa taxa Selic Meta é a referência. Como nós sabemos, os bancos, as instituições financeiras, elas precisam fechar o caixa delas no final do dia no positivo. No positivo não, elas precisam ficar zeradas, né? Não pode sobrar nem faltar no caixa lá na tesouraria de uma instituição financeira. Então, ao final do dia, caso exista uma falta no caixa, vamos supor que aqui nós temos o Itaú, tá? E aí o Itaú viu que faltou 50 milhões no caixa dele. Tá? Tô devendo 50 milhões no meu caixa. Aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar outras instituições financeiras para procurar pegar emprestado esse dinheiro. Então, vai procurar lá, por exemplo, o Bradesco. Bradesco, você tem 50 milhões aí para me emprestar? Não tenho. Poxa, então vamos lá, vamos no Santander então. Santander, tem 50 milhões para me emprestar? Opa, tenho 50 milhões para te emprestar. Então vamos fazer um empréstimo interbancário, uma operação interbancária, que é entre bancos, tá? Então o Santander, ele vai pegar os 50 milhões dele e vai emprestar para o Itaú, tá? Então deixa eu apagar aqui essas setas, para não confundir. Então o Santander vai emprestar 50 milhões para o Itaú. Só que o Santander vai falar assim, peraí, Itaú, eu estou te emprestando um dinheiro. Quando você me devolver, você vai ter que me devolver pagando uma taxa de juros, né? Então vamos lá, você vai me pagar uma taxa de juros, 50 milhões, mais uma porcentagem. Outra coisa, esse empréstimo tem que ter uma garantia. Poxa, eu estou te emprestando dinheiro, quem me garante que você vai me devolver? Aí o Itaú vai falar assim, tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar como garantia dessa operação, títulos públicos federais. Quando a garantia quando a garantia desse empréstimo são os títulos públicos federais, essa taxinha de juros aqui que eu falei que o Itaú tem que pagar para o Santander, é chamada de taxa Selic Over. E quanto que vai ser essa taxa Selic Over? Essa taxa Selic Over vai ser muito próxima da taxa Selic Meta. Lembra que eu falei que nos empréstimos eles utilizam como referência, né, para saber o quanto que vai emprestar, quanto que vai cobrar no empréstimo, no financiamento, por exemplo, né, num crédito? Então, a taxa Selic Over é muito próxima à taxa Selic Meta, né? Então, ele vai cobrar justamente, quando é lastreado em títulos públicos federais, ele cobra a taxa Selic Over. Ah, mas e se o banco não tiver títulos públicos federais? Né? Ele pode utilizar como garantia títulos privados. E quando ele utiliza títulos privados como garantia, ao invés de chamar Selic Over essa taxinha, é chamada de CDI. É isso.
taxa Selic over e taxa CDI, ou taxa DI, tá? Certificado de Depósito Interbancário, Interfinanceiro, né? Então, é basicamente isso. A taxa Selic over nada mais é do que a média ponderada das operações interfinanceiras por um dia, lastreadas em títulos públicos federais. Só que, na verdade, não é só o Itaú que empresta para o Santander. Aliás, o Santander que empresta para o Itaú. Existem várias operações durante o dia. Então, eles pegam uma média de quanto é essa taxa Selic over, quanto que é essa taxa, e determinam no final do dia lá a taxa Selic over, né? Então, é a média ponderada, onde esse empréstimo tem um vencimento de um dia, tá? Lastreadas em títulos públicos federais. Se fosse lastreadas em títulos privados, seria aqui a taxa CDI, tá bom? Então, por isso aqui, a nossa letra C, nossa letra B, é a resposta da nossa questão, tá bom? Ó, meta da taxa de juros básica da economia, essa aqui é a Selic meta, tá? Média ponderada das operações financeiras lastreadas em CDI, né? Na verdade, lastreadas em CDI, a gente está, dos certificados que eles emitem, né? Os certificados de títulos privados, a gente está falando da taxa DI, tá? E meta de inflação não tem nada a ver, tá? Então, a letra B é a resposta da nossa questão. Beleza? Vamos para a próxima. Próxima questão. Essa daqui, pessoal, anotem isso. Essa questão vai cair na sua prova. Eu tenho certeza que vai cair na sua prova. Vem caindo sempre essa questão na prova. Aí você olha assim e já assusta, né? Você fala, meu Deus do céu, o que é isso, né? Vamos lá. Considere, deixa eu mudar aqui, vamos lá. Considere o balanço patrimonial abaixo de uma pessoa física. Para se determinar o grau de endividamento desse indivíduo, deveria-se considerar a relação entre. Lá na prova, não vai cair esse quadro exatamente dessa forma. Vai cair um quadro muito maior, vai cair um balanço patrimonial muito maior. Aqui eu simplifiquei para vocês entenderem, tá? Porque o que vale aqui é vocês entenderem como que vocês vão resolver essa questão. Né? Lá vai ter um monte de informação a mais, mas o que vocês precisam olhar, vai olhar para o quadro lá e vocês vão procurar duas coisas. Vocês vão procurar o total do ativo e o total do passivo, tá? Então, primeira coisa, olhou esse balanço patrimonial, tenta achar total do ativo e total do passivo exigível, tá? Total do passivo exigível. Por que eu estou falando isso? Aqui nós temos um balanço patrimonial de uma pessoa. Então, aqui na esquerda, nós temos, é mais voltado para a contabilidade. Só vai cair essa questão na sua prova sobre isso, tá? Não vai cair mais nada além disso. No CEA, cai sobre DRE, né? Cai também sobre EBITDA, né? Mas quando a gente está falando aqui de grau de endividamento, é só essa questão que vai cair, mais nenhuma, tá? Então, não se preocupa com isso. Olhou essa questão, já sabe como fazer. Então, aqui nós temos o balanço patrimonial, onde na esquerda nós temos os ativos daquela pessoa, né, os bens e os direitos, e o passivo, né, o que aquela pessoa está devendo, digamos assim, né, o que aquela pessoa tem para pagar, né, o que ela tem para pagar em curto prazo, o que ela tem para pagar em longo prazo. Né? Então, só simplificando aqui para vocês, né, claro que é muito mais do que isso. Então, aqui nós temos também o patrimônio líquido, né, logo aqui embaixo tem o patrimônio líquido. Para a gente saber o grau de endividamento desse indivíduo, quanto que ele está endividado, né? Qual que é o grau de endividamento? É o quanto que ele tem de passivo, né? O quanto ele está devendo em relação a tudo que ele tem, que são os ativos. Né? Então, o que eu vou olhar? Eu vou pegar o passivo total exigível, o passivo total dele, e dividir pelo ativo total. Então, a relação entre o passivo, quanto que ele está devendo, digamos assim, dividido pelo quanto ele tem, é o quanto com essa relação eu descubro o grau de endividamento daquela pessoa, seja uma pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Então, é basicamente isso que vocês vão fazer. Eu não vou pegar o total passivo mais patrimônio líquido, até porque quando eu pego e somo o patrimônio líquido, eu vou dar o mesmo valor, né? Até porque o passivo mais patrimônio líquido é igual ao total de ativo, né? Na contabilidade. Então, vocês vão olhar aqui para o passivo total exigível. Então, a relação entre passivo total exigível e ativo total. Então, eu pego aqui, ó, ativo total e patrimônio líquido total? Não. Ativo total e passivo exigível total? Perfeito. Tá? Patrimônio líquido? Não. Patrimônio líquido não. Esquece patrimônio líquido. Tá? Falou de patrimônio líquido, não é.
É passivo sobre ativo. E assim eu acho o grau de endividamento daquela pessoa. No CEA aparece para fazer a conta, tá? Então você teria que pegar os 150 mil e dividir por 1.519.000. Só isso que você precisa fazer. Beleza? Entendidos até aí? Vai cair essa questão na prova, tá? Outra questão que vem caindo nova na prova é essa daqui. Sobre heurísticas. E aí só cai para CPA 20 e CEA. Ao discutir com o gestor de seu portfólio, Lucas afirma: não perdi dinheiro nessas ações que estão em baixa, pois nem as vendi ainda. Nesse caso, ele apresenta o viés da heurística. Né? Aqui nós estamos falando das finanças comportamentais. E aí nós temos representatividade, ancoragem, né? Disponibilidade, aversão à perda, todas aquelas. Lembra que a gente falou de uma, onde eu falo até na aula o seguinte, eu falo assim, aquele investidor, ele é ao mesmo tempo teimoso e ansioso, né? E ele tem medo de perder, ele tem aversão à perda, é aquele que tem medo de perder dinheiro, ele não aceita que está perdendo dinheiro. Então, o que está acontecendo aqui? Lucas, ele foi conversar com o seu gestor, né, do portfólio dele, da carteira, e falou assim, eu não perdi dinheiro nessas ações que estão em baixa, pois eu nem vendi ainda. O que aconteceu? Lucas tinha ações, por exemplo, da Ambev, e essas ações estavam valendo R$50. Depois de um tempo, essas ações caíram, despencaram para R$10, né? Quase tudo. E aí, o que o Lucas falou? Olha, eu não perdi dinheiro ainda porque eu não vendi minhas ações. Na cabeça de Lucas, ele acha que essas ações vão subir futuramente. Só que nem sempre, né? Às vezes está na cara. Se ele for racional, né? Se ele não utilizar desses vieses cognitivos, né? Se ele não deixar o psicológico falar mais alto, o emocional falar mais alto, ele vai perceber que o fundamento daquela empresa não faz mais sentido ele manter aquelas ações. Pela estratégia dele também, pelo gerenciamento de risco dele também, às vezes ele tinha que vender essas ações a R$30, né? Acionar o stop que a gente fala. Ele tinha que vender essas ações a 30. E ele, como ele tem aversão à perda, ele não aceita perder, ele continua carregando essas ações com a expectativa de que, na cabeça dele, essas ações vão voltar a valer R$50 ou mais. Né? Então, na cabeça dele, ele não perdeu dinheiro, por mais que ele já tenha perdido o valor de mercado naquelas ações, porque ele não vendeu ainda. E isso é quando ele tem aversão à perda, quando ele tem medo de perder, é o que a gente chama da heurística de aversão à perda. Letra C, resposta da questão. Tá bom? Então, olhou essa questão, falou assim, eu não vendi minhas ações ainda, porque eu não perdi dinheiro porque eu não vendi, aversão à perda. É a resposta da questão, tá? Vai cair exatamente essa questão na prova. Então, fiquem ligados. Questões de heurísticas vão cair umas 4, tá? Viés, heurística, de ancoragem, vão cair umas 4 questões na prova de vocês. CPA 20 CEA. CPA 20 cai no módulo 2 e no CEA cai no módulo 7. Outra questão importante aqui, ó. Questão sobre as debêntures. Nas debêntures simples, remuneradas pela variação do IPCA, mais 5%, travei aqui, né? Com vencimento de 5 anos e pagamentos semestrais de rendimentos. E aí o que ele está falando? Né? Ele está falando sobre uma debênture. Essa debênture vai pagar IPCA mais 5% ao ano, essa é a remuneração dessa debênture, né? Uma remuneração híbrida. E tem um vencimento de 5 anos e ela faz o pagamento semestralmente, né? Ela paga com juros semestrais, ela não paga somente lá no final. A cada 6 meses ela paga IPCA mais 5 referente ao período. E aí, ele está perguntando, quem é responsável por recolher o imposto de renda nas debêntures? Né? E aí, pessoal, só recapitulando rapidamente, tá? Para não ficar enrolando muito, as debêntures, como nós sabemos, as debêntures são títulos de dívida, são títulos de renda fixa, emitidos por quem? Quem que emite debêntures? Instituições não financeiras. E essas instituições não financeiras, por exemplo, a própria Ambev, tá? Eu vou colocar como exemplo aqui, se a Ambev quiser captar recursos para financiar suas atividades, ela pode realizar uma oferta pública e emitir debêntures.
né? Ela pode captar de duas formas. Ela pode captar emitindo ações, através de capital próprio, e ela pode emitir dívida, que são, no caso da Ambev, ela só pode emitir dívida chamada que a gente chama de debêntures, né? E na prática, ela está pedindo dinheiro emprestado, né? Então ela está falando assim, investidor, se você me emprestar dinheiro, né, eu estou emitindo essa debênture e aí eu pago para você a cada semestre IPCA mais 5%. Ela está falando basicamente isso. Então o investidor ele acaba comprando essas debêntures, né, injetando dinheiro aqui na Ambev e a Ambev devolve pagando IPCA mais 5%. Só que quem é o responsável por recolher imposto de renda nas debêntures são as instituições financeiras que estão realizando o pagamento desses rendimentos. Aí você se pergunta, mas Lucas, você acabou de falar que as instituições financeiras elas não podem emitir debêntures. De fato, eu falei isso. O emissor de uma debênture é uma instituição não financeira. Mas as debêntures, nesse processo de oferta pública e tudo, ela precisa ter um custodiante. E um custodiante é uma instituição financeira, um banco, uma corretora, tá? Então, existe sim uma instituição financeira que vai fazer o papel de custodiante e o custodiante das debêntures que são os responsáveis por recolher o imposto de renda, tá? Esse imposto de renda é exclusivo e retido na fonte, tá? Não é um investidor que vai emitir uma DARF, que vai recolher, não. É a instituição financeira que está custodiando a operação, tá bom? Então, essas debêntures, custódia tem a ver com a guarda dos ativos, né? Então, o custodiante das debêntures. Então, o responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda será a instituição financeira que efetuar o pagamento dos rendimentos. Então, quem efetua o pagamento dos rendimentos é a instituição financeira. Portanto, letra A, resposta da nossa questão, tá? O responsável pela retenção será o debenturista? Não, debenturista é a mesma coisa que o investidor, é quem compra uma debênture, tá? É chamado de debenturista. Os rendimentos semestrais serão sujeitos à incidência do imposto de renda a uma alíquota única, independente do momento em que ocorrer seu pagamento? Não. Quem que viu o resumo semana passada aí, que a gente falou sobre tributação? O que eu falei sobre as debêntures? Como são tributadas as debêntures? As debêntures são tributadas através da tabela regressiva. E a tabela regressiva vai depender do prazo. E aqui eu estou falando independente do prazo que ocorrer esse pagamento? Não. Né? Dependendo do prazo, essa alíquota do imposto de renda ela vai diminuindo. Então, esse imposto de renda que é feito pela tabela regressiva, né, que vai incidir sobre os rendimentos, é pela instituição financeira. Não haverá incidência de imposto de renda? Claro que tem, né, gente? Quem dera que uma debênture... Aliás, as debêntures incentivadas não possuem tributação para pessoa física. É uma vantagem também. Tá? Então, portanto, aqui, letra A é a resposta da nossa questão. Fechou? Outra questão aqui, também de CPA 20 e CEA, tá? A outra caía para todas. A questão é considerada em um nível mais alto, tá? Mas vem caindo com recorrência na prova e esse módulo é que confunde bastante a galera, né? O módulo de gestão e riscos. Então vamos lá. Um investidor, ao se informar sobre perdas de empresas com derivativos, decide zerar suas posições. Dias após essa estratégia, ele verifica que o VaR de sua carteira subiu bastante. Isso acontece por quê? Então vamos lá, calma. O investidor, ao se informar de perdas em empresas com derivativos, ele decidiu vender, zerar suas posições. Tá? O que acontece aqui? Nós sabemos que um fundo de investimento ele tem uma carteira, né, de acordo com o regulamento. E nessa carteira, né, o gestor pode ir lá comprar ações, pode comprar renda fixa, títulos públicos federais e pode também comprar derivativos. Por que ele compra derivativos muitas das vezes? Por exemplo, um fundo de renda fixa pode comprar derivativos. Mas para que ela compra derivativos? Para fazer o que a gente chama de hedge, de proteção, né? Para se proteger no mercado. Isso a gente fala em aula.
Você compra para travar um preço, por exemplo. Ah, você está com medo do dólar subir, você está com medo da taxa de juros cair. Você consegue fazer uma proteção, você faz um hedge. E aí você utiliza-se de operações de swap, operações de mercado futuro, opções para fazer essa proteção, né? E o que acontece? O VAR de uma carteira, o que é o VAR de uma carteira? É o Value at Risk, é o valor em risco, é o quanto essa carteira está correndo de risco. Mais ou menos, tá bem básico. Na prática, o que é o VAR dessa carteira? Se eu falar que o VAR dessa carteira é de R$2.000 com 95% de confiança, o que o investidor precisa entender? O investidor precisa entender o seguinte, que dentro de um período de tempo, vamos colocar aqui um dia, tá? Um exemplo, tá? Dentro de um dia, o máximo que essa carteira pode perder é R$2.000. E eu tenho 95% de confiança de que essa informação ela é verdadeira. Então o VAR, ele fala a perda máxima que um fundo pode ter, uma carteira de um fundo pode ter, dado um nível de confiança dentro de um período de tempo. Né? Ou então ele pode falar assim, esse VAR é de 1% dentro desse período, ou de R$2.000, tá? Que seja um exemplo aqui. Então, o que aconteceu? Se essa carteira zerou as posições em derivativos, ela deixou de se proteger. Se ela deixou de se proteger, o que acontece com o risco dessa carteira? Aumenta. Se eu zerei minhas posições de hedge, o risco da minha carteira aumentou. Se o risco da minha carteira aumentou, o VAR aumentou. Foi isso que ele percebeu. Dias após essa estratégia, ele verifica que o VAR da sua carteira subiu bastante, justamente porque ele zerou as posições em derivativos. Né? Ele zerou as posições em proteção. Então, se o VAR subiu, isso aconteceu porque as posições de derivativos serviam de hedge para a carteira dele. Tá? Então, é basicamente isso. Então, o VAR que antes era de 1%, por exemplo, pode ter mudado para 5%, com 95% de confiança. Então, eu tenho uma chance. Então, agora a minha carteira tem uma perda máxima de 5% dentro de um período de tempo. Né? A perda máxima que eu tenho durante um dia, por exemplo, é de 5%, dentro do intervalo de confiança que eu tenho de 95%, de certeza. Né? Isso daqui vem da distribuição normal. Lembra que a gente falou nas aulas sobre... se você for aluno, você vai lembrar. A gente falou sobre desvio padrão, média, distribuição normal. Aí tem lá, desvio padrão mais média mais um desvio padrão, média mais 2 desvio padrões. Aí vai 95%, 68%, 99%. Não sei se vocês lembram disso. Mas tem a ver com isso, tá? Esse nível de confiança. Tá? Inclusive eu trouxe uma questão que vem caindo na prova sobre isso. Tá? Nesse pré-prova, tá? Nós vamos fazer. Então, as posições em derivativos justamente serviam de hedge para os ativos da carteira dele. Tá? Não necessariamente o modelo de VAR está errado, né? Porque aconteceu... Não tem como a gente afirmar isso. Tá? Então, letra C, resposta da nossa questão. Beleza? Olhou essa questão, lembra. Só vai cair essa também. Falou aqui em derivativos, lembra de hedge. E aí, a única alternativa que tem hedge é a alternativa correta. Fechados? Vamos para a próxima. Mas antes, hora de beber uma água, hora do like. E a hora de eu falar com vocês rapidamente. Até porque, pessoal, se a gente continuar tendo like no vídeo, se a galera continuar contribuindo, compartilhando, nós continuaremos tendo sorteios. Né? Então, deixa o like aí, né? Gente, toda semana são questões que vêm caindo na prova, isso aqui ajuda. Pô, teve gente aí que na semana passada falou, Lucas, praticamente todas as questões estavam na minha prova. Então, tô dando isso aqui de graça para vocês.
Então eu só estou pedindo para vocês um like, tá? E se vocês quiserem ter acesso a não somente essas questões, mas outras milhares de questões, centenas de milhares de questões, se torne nosso aluno, né? Se torne nosso aluno, porque você não vai ter só acesso às questões, mas com as questões comentadas, a aula completa, a aula de todos os conteúdos, super direto ao ponto. Já são mais de 8.000 pessoas, e eu espero que sejam 10, sejam 15, sejam 20 futuramente, né? Porque eu quero ajudar vocês a mudar de vida. Eu quero ajudar vocês a se qualificarem, quero ajudar vocês a se tornarem profissionais melhores e terem mais oportunidades no mercado. E, gente, cá entre nós, você gastar basicamente aqui R$2 por dia, você pegar e estudar 30 diazinhos, o que é isso? Né? Para a oportunidade que você vai ter. Né? Então, pensa nisso. Abre mão aí de 30 dias. Fica aí 30 dias abrindo mão do seu fim de semana para estudar, abrindo mão de viajar, só para você fazer. Pega aí 30 dias, vambora fazer isso aí. Vai dar tudo certo, tá? E eu vou estar aqui. E aluno meu aqui da For You, tem acesso diretamente comigo no privado para tirar as dúvidas, tá? Então você tira dúvidas diretamente comigo. E eu vou estar com você nessa, beleza? Seguimos, pessoal. Vamos para a nossa questão de número 6. A taxa de carregamento cobrada no momento do resgate de um plano de previdência ocorre sobre... Falou em taxa de carregamento, a taxa de carregamento de um plano de previdência é cobrada sempre sobre os aportes, é cobrada sempre sobre as contribuições, tá? Lembra que nós temos a taxa de carregamento antecipada, nós temos a taxa de carregamento postecipada, mas ela é sempre cobrada sobre as contribuições, tá? Contribuições feitas, não é cobrada também sobre os rendimentos, tá? Exclui os rendimentos, é sobre as contribuições realizadas. Cuidado para não confundir. Aqui, ó. Sobre o valor nominal das contribuições acrescido dos rendimentos, né? Porque a gente tem contribuições, a gente vai realizando contribuições no plano, e esse plano ele vai rendendo conforme o tempo, ele vai tendo rendimentos, né? Mas então, por exemplo, uma taxa de carregamento na saída é sobre o quanto eu contribuí, tá? E não sobre o total e nem também sobre os rendimentos que teve naquele plano, tá? Então cuidado para não confundir isso. Aqui fala dos rendimentos nos planos de PGBL, nada a ver, né? É sobre as contribuições. Sobre o total resgatado? Não. Aqui, ele está falando sobre a tributação, né? Tributação no VGBL é sobre os rendimentos, tributação no PGBL é sobre o total resgatado, né? Mas aqui estamos falando sobre a taxa de carregamento, né? E a taxa de carregamento é sobre o valor nominal das contribuições realizadas. Letra A, a resposta da nossa questão. Beleza? Próxima questão, vamos lá, sem parar, pessoal, vamos lá. Essa questão estava na minha prova quando eu fiz CPA 20 há muito tempo atrás, estava na minha prova quando eu fiz o CEA, e vai cair essa questão na sua prova porque caiu semana passada. Aqui é uma dica, tá? Se você não quiser aprender sobre essa questão, eu vou te dar uma dica. A dica é, olhou o R ao quadrado aqui, na prova pode estar como R2, tá? É a resposta da questão. Só vai cair essa questão também sobre isso. Outra forma que essa questão é cobrada é que ao invés de estar aqui nas alternativas, ela pode ser cobrada dentro de um quadro, tá? Então ela é cobrada assim, covariância e desvio padrão, número 1. Variância e correlação, número 2. E aí depois ele pergunta aqui, 1, 2, 3 ou 4, tá? Pode cair dessa forma. Mas a resposta, independente da forma que for cobrada, é correlação e coeficiente de determinação. Agora que eu dei a resposta para vocês, vou explicar mais ou menos, tá? Porque na aula a gente explica com um pouco mais de profundidade para vocês entenderem melhor. Aqui eu estou só recapitulando e fazendo um pré-prova. Então vamos lá, o que ele está perguntando? Se eu tenho uma segunda medida, aqui é a primeira e aqui é a segunda medida. Ó. Primeira medida é a covariância, segunda é o desvio padrão. Se eu tenho uma segunda medida, qual das segundas medidas abaixo é possível ser definida caso tenhamos apenas a primeira medida? Então, se eu tenho a primeira medida, se eu tenho a covariância, eu consigo determinar o desvio padrão? Se eu tenho a variância, eu consigo achar a correlação dos ativos? Se eu tenho desvio padrão, eu consigo achar a covariância? É isso que ele está perguntando. E aqui eu vou dar uma dica para vocês. Todas as vezes que eu tenho a covariância, eu consigo achar a minha correlação.
Todas as vezes que eu tenho a variância, eu consigo achar o desvio padrão. Todas as vezes que eu tenho a minha correlação, eu consigo achar o meu R ao quadrado, que é o coeficiente de determinação, tá? Então, se cair uma outra questão, que não vai cair, mas se cair outra questão perguntando com um eu acho outro, é dessa forma que a gente acha, tá? Com a covariância eu acho a correlação, com a variância desvio padrão, com a correlação o R ao quadrado, tá? Né? Mas a covariância, ela pega como que dois ativos eles se comportam entre si, né? Só que a covariância, ela acaba sendo um valor muito indefinido, né? A gente não tem um padrão. Por exemplo, na correlação, a correlação ela vai de -1 até +1. Na covariância, a gente não consegue ter. Tem um que é 15, tem um que é -2, tem um que... Então não tem um padrão, né? Mas os dois vão falar sobre a correlação entre esses dois ativos, tá? A variância e o desvio padrão, a gente tem que o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, né? Aqui são medidas de dispersão, né? A gente acha também, são medidas de risco, por exemplo, de ativos. E a correlação a gente acha o coeficiente de determinação. Aqui o coeficiente de determinação nada mais é que a correlação elevada ao quadrado, tá? Então, basicamente isso, tá, gente? Se tiver dúvidas, manda mensagem para mim que eu vou mandar para vocês um resuminho sobre isso, tá bom? Que aí fica mais fácil de vocês entenderem. Então é isso. Letra D é a resposta aqui da nossa questão. Beleza? E vamos para a nossa questão de número 8. O apressamento é definido, segundo o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para a Administração de Recursos de Terceiro, como a precificação dos ativos do fundo de investimentos pelo... Agora, eu acabei escrevendo errado aqui. É administração e gestão de recursos de terceiros. Mudou o nome do código agora da ANBIMA. Mas continua a mesma coisa, só mudaram o nome lá. Como a precificação dos ativos de fundos de investimentos pelo. Então, ele está perguntando aqui sobre o apressamento dos ativos. Todas as vezes que nós falarmos de apressamento dos ativos, vocês lembram daquilo que a gente fala bastante em aula, que é a marcação a mercado. A marcação a mercado dos ativos. Por exemplo, eu tenho um carro. Vamos trazer aqui para a vida real. Eu tenho um carro. Esse carro vale 100 mil reais. Um exemplo. Eu comprei esse carro agora em 2024. 100 mil reais. Se eu quiser vender esse carro, sei lá, daqui a 3 anos, será que ele vai estar valendo 100 mil reais? Como que você descobre se ele está valendo 100 mil reais? Você vai marcar o seu carro a mercado. Você vai buscar saber o quanto o mercado está oferecendo por ele, está disposto a pagar por ele. E aí você olha na tabela FIP, né? Então, a marcação a mercado nos fundos de investimentos, nos títulos, né, de renda fixa, por exemplo, é basicamente isso. O quanto o mercado está disposto a pagar por aquele título hoje, nesse exato momento, né? Então, a marcação a mercado nos títulos, aqui ele está falando nos fundos de investimentos, é o seguinte: o fundo de investimento, como eu disse anteriormente, ele tem ações, ele vai ter títulos públicos federais, ele vai ter debêntures e assim por diante, né? Ele pode comprar, inclusive, fundos imobiliários, tá? Ele pode comprar outros fundos. Então, o fundo, ele precisa, para ele saber o valor atual da cota dele, ele precisa marcar a mercado esses ativos. Em outras palavras, ele precisa saber quanto que aquela ação da Petrobras que tem na carteira daquele fundo está valendo hoje. Justamente para refletir exatamente no preço da cota, para não ter distorção, para não ter transferências de riqueza, né? Então, para não ter distorções de preço, eles fazem o apressamento, tá? E aí existe toda uma metodologia. Justamente porque existem alguns ativos que são mais difíceis, né, de serem negociados, que tem pouca liquidez, que é o caso, por exemplo, de uma casa, de um imóvel, né? Então, por exemplo, dentro de um fundo de investimento imobiliário, nós temos muitos ativos desse tipo. Por exemplo, casas, prédios corporativos, né, que são ativos que a gente não consegue saber o valor dele exato.
até porque não tem uma negociação assim como nas ações. As ações da Petrobras, todos os dias ali, se você entrar agora não, né? Porque agora está fechado o mercado. Mas se você entrar durante o dia, você vai ver, tem compra e venda, a gente consegue ter uma noção de quanto está sendo negociado aqueles ativos. E aí é fácil a gente marcar mercado. Agora, quando a gente pega laje corporativa, por exemplo, dentro de um fundo imobiliário, a gente tem que precificar esses ativos que são ilíquidos por estimativa. Tá? Até porque a gente não tem uma frequência de negociação. Então, justamente, responde a nossa pergunta. O apressamento, né, a marcação a mercado é definida pelo preço de mercado, né, marcar a mercado, definir o preço de mercado. Se esses ativos forem líquidos ou por estimativa, se forem líquidos. Foi exatamente o que eu falei. Né? Então, não é pelo preço médio, não é pelo preço de aquisição e não é pelo preço de fechamento. É pelo preço de mercado. Se esses ativos forem líquidos como as ações, né, você faz o apressamento certinho. Quando você tem ativos ilíquidos, existe uma metodologia que eles utilizam para estimar o valor correto daquele ativo. Tá? E aí reflete no preço da cota. Tá bom? É basicamente isso que eles estão falando aqui. Por isso a letra C é a resposta da nossa questão. Entendidos? E vamos para a nossa questão de número 9. E aqui tá a questão que eu falei, né? Que vem caindo na prova. É sobre distribuição normal. Distribuição normal, pessoal, também conhecida como curva de Gauss, curva de sino, tá? Eu vou explicar para vocês como funciona. Em uma distribuição normal, a probabilidade de que uma variável aleatória esteja no intervalo entre m mais 2 desvio padrões e média menos 2 desvio padrões, considerando M média e DP desvio padrão, é D. Antes da gente fazer, aqui na hora da prova, inclusive eu vejo com frequência eles colocarem 1,96 ao invés de 2. Porque 2 é o arredondado, né? Eles acabam arredondando para 2. Mas geralmente eles têm colocado 1,96, tá? Então fiquem ligados com isso. Que 1,96 e 2 para a prova é a mesma coisa. Eu não sei se vocês já viram, na época de eleição, a gente ouve muito em televisão, em repórter falar assim, a probabilidade de votos daquele candidato, aquele candidato tem uma intenção de votos de 52%. Né? E a probabilidade, o nível de confiança dessa informação é de 95%. É justamente daqui que eles tiram isso. Mesma coisa quando eles vão falar de temperatura. Quando ele fala, a temperatura vai ficar entre menos 5 e vai ficar entre mais 10. Né? Então, o nível de certeza dessa informação é de 95%. Então, é da distribuição normal. Então, o que é a distribuição normal? Quando eu pego um conjunto de dados, eu consigo saber, em média, a probabilidade de acontecimento de um determinado evento dentro de um intervalo. Então, se eu pego o histórico de rentabilidade do meu fundo, eu vou pegar lá, nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos ele rendeu 1%, depois ele rendeu 2%, 3%, 4%, aí caiu para menos 2%, enfim, né? Aí rendeu 10%. Essa foi a rentabilidade do meu fundo durante um tempo. Eu posso tirar a média desses dados e eu posso achar o desvio padrão dele. Quando eu pego a média, vamos supor que a média aqui foi de 2%. Tá? Então, a média de rentabilidade mensal desse fundo é de 2%. E o desvio padrão é de 1%. Tá? Isso daí vocês não precisam calcular, mas vamos supor que a média é de 2 e o desvio padrão de 1. Quando eu pego média mais ou menos um desvio padrão, a probabilidade de um evento acontecer é de 68%. Calma que vocês vão entender. Quando eu pego média mais ou menos 2 desvios padrões, a probabilidade de um determinado evento acontecer é de 95%. E se eu pego média mais ou menos 3 desvios padrões, a probabilidade aumenta, é de 99%. Então, se eu pegar e falar assim, média mais ou menos... Então, vamos lá. Média mais um desvio padrão. Deixa eu ir fazendo de uma vez, né? Opa! Deixa eu ir fazendo aqui de uma vez. Qual que é a média? A média é 2. Né? Agora eu vou somar um desvio padrão. 2 mais 1, 3.
Então é mais ou menos, tá vendo? Então eu tenho que diminuir também. Então eu pego 2 e também diminuo 1. Vai ficar 1. Então, a probabilidade desse fundo de investimento me dá uma rentabilidade de 1 a 3% ao mês é de 68%. Agora eu vou somar dois desvio padrões. Vamos lá, agora eu vou somar dois desvio padrões. Então aqui seria 2 mais 2. E aqui seria 2 menos 2. Então aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 0. Então, a probabilidade de eu ter um retorno de 0 a 4% nesse fundo de investimento é de 95%, porque eu somei dois desvios padrões. E é justamente o que a questão está pedindo. Em uma distribuição normal, a probabilidade de que uma variável esteja entre o intervalo de média mais 2 desvios padrões e média menos 2 desvios padrões, que foi justamente o que eu fiz aqui, é de 95%. O que você precisa saber para a sua prova? Isso daqui. Esse quadro aqui. Média mais 1 desvio padrão, 68. Média mais ou menos 2, 95. Média mais ou menos 3, 99. É isso que vai cair na sua prova. Anotem isso, porque essa questão vai cair, tá? Número 10, para a gente finalizar, essa questão tinha parado de cair e voltou a cair, tá? Inclusive, a gente adicionou novamente no nosso material isso, tá? Então, você é aluno que já passou por esse módulo, a gente até retornou essa aula lá, que é justamente sobre a classificação ANBIMA dos fundos de investimentos. O que a gente aprende, geralmente, é que através da CVM lá 175, quais são as classes de ativos que nós temos nos fundos de investimentos? Fundos de ações, fundos multimercados, fundos cambiais, fundos de renda fixa. Aí entram as outras, de outras resoluções CVM, que entram os fundos imobiliários, direitos creditórios, FIP, né, e FDIC. Esses são os fundos classificados pela CVM. Só que a ANBIMA também classifica os fundos. Classifica de outras formas. Então, como que a ANBIMA classifica o fundo? É isso que ele está perguntando. A ANBIMA, ela classifica o fundo de acordo com 3 níveis. Tá? O primeiro nível faz referência justamente às classes que são iguais às da CVM. Ou seja, ela vai falar assim, ela é um fundo de renda fixa. Ele é um fundo multimercado. Ele é um fundo de ações. Tá? Só que ela não para por aí. Ela também leva em consideração outros fatores. Então ela vai falar assim, ele é um fundo de renda fixa alguma coisa. Que aí entra no número 2. Né? Entra no nível 2. Não é um sufixo, é mais um outro nível. Né? Outra coisa também, se vocês quiserem, até para vocês lembrarem disso, me manda uma mensagem. Na verdade, eu vou deixar aqui, eu vou pedir para eles deixarem aqui. Eu vou deixar aqui o link, né, para vocês entrarem justamente na cartilha da ANBIMA de classificação dos fundos. Que aí vai aparecer certinho esses 3 níveis, tá? Que aí fica mais fácil para vocês. Vou deixar aqui na descrição. Então vamos lá. O nível 1 é a mesma coisa da CVM, que a gente já aprendeu. O nível 2 identifica o tipo de gestão e risco. Aquele fundo é ativo ou passivo? Ativo ou passivo? Ele é indexado a alguma coisa? Né? Então, ele é um fundo de renda fixa indexado ao quê? Né? E o nível 3 identifica as estratégias de investimentos. Esse fundo ele só pode aplicar 80% em títulos públicos federais. Esse fundo ele só pode aplicar 40% em dívida externa. Em títulos de dívida externa. Então, a ANBIMA, ela classifica dessas 3 formas. O nível 1 faz referência à classe. Nível 1, classe. Nível 2, riscos, né, e tipo de gestão. E nível 3, estratégia. Estratégia. Então, a 1, 2 e 3 aqui estão corretas, tá? Corretas. A letra D, resposta da questão. Tá? Cuidado com isso. Porque vai cair exatamente dessa forma ou vai cair também para você preencher.
né? E aí as lacunas referentes ao preenchimento vão estar aqui, né? As frases referentes ao preenchimento das lacunas vão estar aqui, respectivamente. E é isso, gente. E agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso sorteio. Finalizamos aqui, né, gente? Finalizamos mais um pré-prova. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. E vamos falar um pouquinho sobre o nosso sorteio de bolsas, tá? Como que você vai participar desse sorteio? Nós vamos sortear uma bolsa de 100% de CPA 20 com acesso de 2 meses, uma bolsa de 100% da CPA 10 também com acesso de 2 meses, tá? Isso daqui aqui tá errado. Aqui também são 2 meses. Aí a bolsa de 50%, tanto da CPA 20 e CPA 10, vão ser de 6 meses cada uma. E a gente vai sortear também o acesso aos simulados prêmio de 30 dias, tá? CEA, quem for CEA, vamos sortear lá na live do CEA, quando a gente for fazer o pré-prova específico do CEA, a gente vai sortear essa bolsa pro CEA também, tá bom? Então não perca, porque essa semana também tem pré-prova CEA. Como que vocês vão participar? Tem um link na descrição, tá? Então as inscrições vão ser aceitas até amanhã, meio-dia, tá? Amanhã, dia 14, quarta-feira, meio-dia. E o sorteio vai ser ao vivo na quinta, às 18 horas. Então, anotem isso daqui, porque eu quero todo mundo lá na live, né? Para vocês participarem do sorteio e para ver quem ganhou, tá bom? É isso, gente. Já coloquem o link aqui na descrição, mas lembrem, vou pedir para vocês, deixem um like, né? Comentem aqui se vocês gostaram, né? Que tipo de coisas que a gente pode trazer, tipo de questões que vocês estão em dúvida, que a gente pode trazer nos próximos pré-provas, tá bom? E muito obrigado por participarem desse pré-prova aqui com a gente, mais essa noite, que a gente sabe que é cansativa, né? A gente sabe que vocês muitos aqui trabalharam o dia inteiro, mas eu tento trazer de uma forma mais leve possível, uma forma mais descontraída possível para tornar isso mais leve, que ninguém ama estudar para certificação, né, gente? Eu amo o que eu faço, mas eu acredito que vocês não amam estudar para certificação. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem, pessoal, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros, rende sempre as melhores oportunidades na vida de vocês. E vocês estão fazendo por vocês. Os sonhos de vocês merecem a disciplina de vocês, tá? Então levem isso para vocês essa noite. Parabéns por estarem aqui. Não esqueçam de apontar a câmera aqui para resgatar o cupom. E é isso, gente. Juntos seremos mais fortes e juntos vamos buscar a certificação. Uma boa noite para vocês, um beijo no coração de vocês e vejo vocês no nosso próximo pré-prova semana que vem. E essa semana tem resumo também aqui, tá? Então se inscreve no canal. Beijo, valeu!